Pronto, pessoal, voltamos, né? Então, como nós voltamos, eu disse a vocês que segundo o vídeo sempre teria atividade. Hoje estamos com Ética e Cidadania, né? Vamos ver o que é que tem desse livro. Nós vamos estudar o porteiro da nossa escola. Nós já estudamos a diretora, a coordenadora, todos os funcionários, secretário que compete a quem trabalha na escola, certo? Uma escola não funciona só com o diretor, nem só com o professor. Ele precisa de uma equipe, que essa equipe faça parte para que uma escola funcione bem, legal, certo? Então, nosso porteiro é a primeira pessoa que a gente vê ao chegar na nossa escola. Então, quando a gente chega na nossa escola, vamos já de cara primeiro com o porteiro, né? Que sempre recebe a gente com palavras, com bom dia, boa tarde. Tem aqueles que eles têm uma afinidade, que é toca aqui, e aí. Então, isso é o jeito do porteiro receber. Ele não é o vigia da escola, não, gente. Ele não é o vigia. Ele está ali para receber os alunos e entregar os alunos com segurança. O vigia é aquele que vigia todo o espaço escolar. O porteiro está ali para ficar na porta da entrada da nossa escola para receber as pessoas, certo? Então, vamos lá. Não se pode confundir a função de porteiro com a função de vigia ou vigilante. Porteiro é o funcionário que deve controlar o ingresso de pessoas bem. Correspondência no edifício e se limita-se a observar e monitorar a entrada, não sendo responsável pela segurança do patrimônio. Então, o vigia, ele vai cuidar do patrimônio da nossa escola. O porteiro, ele vai controlar quem entra e quem sai, né? Na nossa escola tem um porteiro, alguém, eu vim pegar Pedro. Não, o porteiro não conhecia, nunca tem, não entrega, certo? Na hora da saída, ele sempre tá lá, é aquele tumulto. Aí ele tem que estar observando. Quem vai pegar? Vai com quem? É quem? Já viu essa pessoa? Não, porque quando a gente está em sala de aula, é chamado o nome do aluno, o aluno sai. Então, cabe ao porteiro que está lá observar com quem ele saiu, né? A nossa escola, você sabe, quando começou, na primeira coisa que vocês recebem é a carteirinha. Com essa carteirinha de identificação, que a gente vai saber quem é que pode pegar ou não. Quem pode pegar e quem não pode pegar, certo? Então, é esses pequenos detalhes que faz o porteiro ser uma pessoa diferenciada na nossa escola. Ele que fica lá no auge da correria, da entrada, da saída de aluno, enquanto a gente está lá em sala de aula. Alguns pais preferem entrar para pegar o aluno na porta, porque o tumulto é muito grande, isso é normal, né? Acham mais seguro. Mas mesmo assim, ele continua lá na porta para ver esse fluxo de pessoas que está entrando e que está saindo, né? E agora, durante esse período de pandemia, os porteiros da nossa escola têm feito uma função importante, que é o quê? Que é observar, agora que os pais estão indo buscar atividade, fazer pagamento de mensalidade, ele está sempre, ó, entrou álcool em gel, entregar atividade, receber atividade, higienizar as atividades. Isso tudo é a função que o porteiro está fazendo hoje em dia, porque o fluxo de entrada e saída da nossa escola não está tão grande, certo? Quem conhece o nosso porteiro, né? É o Jairo, mais conhecido como Jairinho, tá lá todos os dias para receber. Bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem? Obrigado, não sei o quê. Quando tem o nosso carnaval, ele fica lá, né, fantasiado, todo mundo já conhece, sabe que é ele. Então, é a função do porteiro, receber bem as pessoas, não é confundido como vigilante, certo? Então, vamos lá. Nós também vamos falar hoje do mestre e do professor. Mas quando se é professor? Isso não é nada. O profissional da educação que tem o objetivo maior de ensinar, compreender o caminho para isso e muito mais complexo. Não exigir apenas seu desenvolvimento cognitivo, mas sim suas habilidades socioemocionais que possibilitarão uma atuação mais efetiva e próxima. Então, como professor, qual é a minha função como professora? Mestre, eu acho que essa palavra mestre não cai bem ao professor, né? Mas tudo bem, aí é muito pessoal. Mas eu, como professor, né? Então, qual é a minha função de professor? Minha função unicamente é ensinar, certo? A educação, ela vem de casa, ela vai ser moldada, né? Vai receber novos conceitos de educação dentro da escola. Mas quem educa é pai e mãe. A função do professor é ensinar, certo? Ensinar a ler, a escrever, a ensinar a respeitar, a viver no espaço com os outros.
porque isso é uma dificuldade, sim, em algumas crianças. Ensinar a compartilhar. O professor não é só aquele linha dura que leia e escreva. Não, o professor tem um momento, ele tem um espaço dele, certo? A função dele é ensinar. Quando a gente estuda para essa função de professora, a gente sabe que vai ser um momento difícil, a gente vai lidar com pessoas diferentes, com crianças diferentes, tem as crianças, tem os pais, tem a mãe, a gente tem que entender todos os lados. Sabendo que todas as crianças não vão aprender no mesmo ritmo. Tem 30 crianças. As 30 vão aprender no mesmo ritmo? Não. 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 vão desenvolver rapidamente. Aquele vai desenvolver lentamente. Ele é incapaz? Não. Mas o professor tem que estar lá sabendo que habilidade, que processo ele pode fazer para isso, certo? Quando você entra nessa profissão, você sabe que sua função vai ser educar, não, vai ser ensinar, certo? Quem educa, como eu disse a vocês, é pai e mãe. Você vem com a educação de casa e essa educação ela é passada, ela vai ser ensinada, você vai compartilhar com seus amigos, vai ensinar coisas, eles vão aprender, vocês vão aprender com a professora e a professora vai aprender com vocês. Certo? Então, a função do professor é tornar habilidades a vocês, o ensinar, né? Então, é a função do professor. Como numa escola, para ter um diretor, precisa-se de uma coordenadora. Dessa coordenadora, gerenciar os professores ensinar um aluno, passar para aquela direção, para aquela coordenação, o que ele sabe, o que ele não sabe, como posso fazer. Sentar para o pai, conversar com o pai, explicar qual o motivo que o seu filho não leu, qual o motivo seu filho vai precisar repetir de ano. E isso é notório. Isso não é uma coisa do outro mundo, não é o que o professor está pegando no seu pé, certo? Tem crianças que não teve estalo para aquela série. Então, precisa repetir, o professor precisa de uma certa paciência, precisa de um jeitinho para conversar. Então, é isso que torna o professor uma ferramenta importante no processo de aprendizado, certo? Às vezes eu recebo uma ligação, tia, eu vi um aluno, meu filho não tá assim. Mas ele consegue ler alguma coisa? Ele consegue identificar, então ele está no processo de letramento, ele está no processo de alfabetização. O meu já lê assim, mas quando ser professor, o meu lê assim, mas quando se é professor. Gente, ele está lendo. Eles não estão lendo rapidamente, mas ele está lendo. Ele não conseguiu identificar o que era um PR ou o que era um PRO? Não, ele está no processo de alfabetização, é cada coisa no seu tempo. Então, o professor está ali para conseguir conhecer essas pequenas partículazinhas que dá a transformação para um aluno, certo? Vou deixar um videozinho falando de todos os funcionários da escola que são importantes para o funcionamento da escola e voltamos com a nossa atividade. No portão da escola, orientando quem chega e quem sai, sempre com um bom dia, uma boa tarde e zelando pelo bem-estar de todos. Secretária. É responsável pela manutenção dos registros, arquivos e documentação dos alunos, professores e funcionários da escola. Cantineira. É responsável em fazer e servir os lanches que são preparados em nossa cantina. Ajudante de serviços gerais. É responsável pela limpeza e conservação do nosso espaço escolar. Professores. Os professores são mediadores entre o aluno e o conhecimento. Em contrapartida, o professor deve utilizar seus conhecimentos para elaborar comentários, formular perguntas, provocar desafios e incentivar a verbalização do aluno. Coordenadora. É responsável por auxiliar e coordenar o trabalho dos professores. Diretora. O papel da diretora é orientar todos dentro da escola. Uma boa diretora é um elo entre a rede, os professores e a comunidade. Vamos lá para a nossa hora da atividade, certo? É no livro de Ética, página 87, 89 e 90. Vamos lá. Vamos começando falando sobre o porteiro, certo? Eu deixei essa tela mais clara porque para vocês não só escutem a leitura já é o suficiente. Ouçam a leitura.
Diante de tudo que estamos vendo, em relação à cidadania, moral e ética, aprendemos que é muito bom respeitar as pessoas e sermos respeitados por elas. Respeitar é muito bom, mas não é mesmo. Na escola também tem que ser assim. Quando chegamos à escola, a primeira pessoa que nos recebe é o porteiro. E ele que nos dá as boas-vindas para mais um dia de estudo, brincadeiras, convivências fraternas. E não apenas isso, ela também cuida da nossa segurança, não permitindo que as pessoas estranhas entrem e não nos deixem sair sem os nossos pais, os responsáveis, conhecidos pela escola. Às vezes, pessoas não as tratam bem, que pena, não reconhecem a importância do seu trabalho. Ele, como qualquer outro funcionário da escola, tem regras a cumprir. Isso faz parte do seu trabalho. Seja o porteiro ou o recepcionista da escola, todos merecem respeito. Então, às vezes, quando a gente a gente vê um pai buscar que fique alterado lá fora, porque chamou várias vezes. Tem que ver, gente, é uma escola onde tem mais de 1.000 alunos. Quando se começa a sair todos no horário só, o porteiro, às vezes, o menino chega até a porta, o porteiro olhou, não viu o pai lá fora, ele não deixa o aluno sair. Isso é normal, a gente tem que ter paciência. Na vida tudo tem que ter paciência. Eu acho que esse ano veio mostrar ou veio testar a nossa paciência. Então, se a gente conseguiu passar por esse ano com paciência, então os outros só vêm agregar, certo? Aí na atividade diz o seguinte: na imagem abaixo, escreva os cumprimentos que fazem ao porteiro quando chegar à escola. Então, quando você chegar à escola, quais os cumprimentos que você usa com o porteiro? Desenhe e pinte o porteiro da sua escola ou a recepcionista, tá ok? Agora vamos falar do mestre ou professor. Mestre, um sábio que ama. Professor, vamos lá. Você já parou para pensar que tudo que aquilo que nos tornamos depende de um que aprendemos em casa ou na escola? Daí a importância desses dois ambientes para a nossa educação. Tanto a escola quanto para o resto da nossa vida, para a nossa convivência com as outras pessoas de sociedade, para nosso sentimento de cidadania e de solidariedade. Tudo isso é muito importante para nós. No que diz respeito à escola, temos um grande profissional que faz toda a diferença do mundo, o professor. Os professores dedicam sua vida ao ofício de ensinar e orientar o mundo, com novas experiências, conduzindo-os pelos melhores caminhos, que sejam pessoas que bem o trabalhador, por um mundo melhor. Seu trabalho não é fácil. Tantas vezes leva caderno, livro e muitas tarefas para preparar e corrigir em casa. Dedicam muito tempo à sua profissão com muito amor e carinho. Por tal, dever ser respeitados e valorizados por todos. Já pensou o que seria de todas as profissões se não houvesse o professor? Pois é, são importantíssimos e insubstituíveis, por isso são chamados de mestres. Eles nos ensinam coisa para a vida inteira, inclusive sermos bons cidadãos, pessoas educadas e atenciosas, respeitosas e interessadas a uma sociedade mais justa e todas. Então, quando a gente quer ser um professor, a gente também tem pessoas que nos orientam. Quando a gente quer ser um doutor, existe um professor. Então, o professor, ele é uma peça fundamental, certo? Ele é uma peça fundamental para o nosso processo de alfabetização, o nosso processo de aprendizado. Ele não é uma pessoa que não seja importante. Ele é importante sim, certo? Então, a atividade diz: complete a fase corretamente. Devemos sempre prestar atenção às da professora. A hora de brincar é na hora do. Devemos o celular durante as aulas. Para uma aula ordeira, os alunos precisam ser. Aí, número 2. Nossa professora com certeza merece muitos elogios. Que elogio você tem para fazer? Escreva nos balões abaixo, certo? E o 3. Muitas vezes na hora da aula, há muitas conversas e brincadeiras. Observe a cena abaixo e pinte as placas que indicam como deve ser o nosso comportamento na sala de aula no momento da explicação da professora. Então, como eu disse a vocês só vão conseguir aprender quando vocês aprenderem a escutar. Então, para aí no momento, escutei a explicação da professora, terminei a atividade, não tem nada você ficar um tempinho conversando com aquele amigo que já terminou também. Mas só que não pode atrapalhar, certo? Aí eu botei outra leiturinha só para reflexão, só para aperfeiçoamento de vocês, tá ok? Então a leitura diz o seguinte: o aquário.
Toda quarta-feira, Dona Quitéria vende peixe na feira. Enquanto a mãe vende iaiá, fica desenhando ao lado. Ontem, Iaiá desenhou um lindo aquário. Mamãe, veja o que eu desenhei para você. Dona Quitéria quase ficou sem fala. Que beleza de aquário, querida. Tem peixinho de toda qualidade. Iaiá fica tão contente quanto a mãe sorri. Vou deixar também um tempinho para vocês fazerem a leitura. Então, vamos para a correção da nossa atividade, certo? Diz o seguinte: na imagem abaixo, escreva os cumprimentos que podemos fazer ao porteiro quando chegamos. Bom dia, tchau, obrigado, boa tarde ou até amanhã. Então, são os cumprimentos que a gente usa quando a gente chega na nossa escola. Falando em respeito e atenção às pessoas, vamos lembrar as palavrinhas mágicas e só fazer bem para quem vive em grupo. Escreva: obrigado, com licença, bom dia, desculpe e boa tarde. São as palavrinhas mágicas. Aqui você vai desenhar o porteiro da sua escola, certo? Aí, em seguida, vamos para a atividade do mestre. Complete a frase corretamente. Devemos sempre prestar atenção às aulas da professora, certo? Pronto, aqui tinha só um errozinho, mas eu cobri. Então, devemos sempre prestar atenção às aulas da professora ou explicações. A hora de brincar é na hora do recreio. Devemos guardar o celular durante a aula. E para uma aula ordeira, os alunos precisam ser obedientes. Então, quando o aluno é obediente, ele consegue aprender todo o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Muitas vezes, na hora da aula, há muitas conversas, brincadeiras. Observe a cena e pinte o que indica um comportamento adequado a uma sala de aula. Então, aqui eu circulei, mas vocês em casa pintam. Sem conversas nem brincadeira, vamos aprender melhor com silêncio e com muita atenção na hora da explicação. Então, essa forma nós vamos conseguir aprender, certo? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Lembre, quem já fez as atividades da folha, precisa ir entregar lá na escola para a gente fazer a correção, ok? Fiquem com Deus e até amanhã.